Vamos então dar início à resolução dos exercícios sobre a relação de Euler, do conjunto de exercícios do manual. Mas este conjunto de exercícios é constituído por 7 exercícios, mas como eles são demasiado fáceis, diretos, que são a aplicação direta da forma da relação de Euler, vamos resolver apenas o exercício 1 e 6. Em contrapartida, a seguir, apresentaremos um conjunto de exercícios mais elaborados sobre este tema. Vamos então iniciar a resolução da primeira questão. O enunciado diz-nos o seguinte: verifica a relação de Euler no poliedro convexo da seguinte figura. Ora bem, a relação de Euler é uma forma matemática que relaciona o número de vértices, o número de arestas e o número de faces de um poliedro convexo. Essa relação é dada pela seguinte expressão: o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Essa relação é válida para todo poliedro convexo, mas existem alguns poliedros não convexos para os quais ela também pode ser verificada. Mas para isso não existe nenhuma regra. Teremos que testar o poliedro percorrendo as suas faces, ou pelo menos as faces que são passíveis de indicar que o poliedro não é convexo. Assim sendo, podemos dizer que todo poliedro convexo é euleriano, isto é, significa que verifica a relação de Euler, mas nem todo poliedro euleriano é convexo, portanto o inverso não é verdadeiro. Portanto, a questão que se põe aqui é: será que este nosso poliedro é um poliedro convexo? Ora bem, vamos recordar que são poliedros convexos. Um poliedro convexo é chamado convexo quando contém um plano que contém uma determinada face e que deixa as outras em um semi-espaço diferente. Portanto, na prática não é necessário testar a definição para todas as faces do poliedro, não é? Basta testar para aquelas que potencialmente poderão classificá-lo como não convexo. Portanto, neste caso aqui, este poliedro da esquerda é um poliedro convexo. Porquê? Qualquer que seja o plano que contenha as faces, e portanto este poliedro tem 4 faces mais 2, tem 6 faces, podemos ter aqui 6 planos. Qualquer plano deixa sempre o poliedro do mesmo lado do espaço. Isto é, por um lado totalmente do plano. Por exemplo, neste caso aqui concreto, se nós considerarmos esta face aqui, e se considerarmos o plano que a contém, o que é que nós verificamos? Verificamos que o poliedro fica dividido em duas partes. Há uma parte à esquerda do plano e há uma parte à direita do plano. Por isso é que este poliedro é um poliedro não convexo. Não é? Porquê? Porque exatamente um plano, existe pelo menos um plano que contém uma face, né? E que deixa o poliedro para ambos os lados desse plano. Portanto, isto no fundo, os poliedros não convexos são poliedros que têm cavidades. Né? Isto é como nós tivéssemos aqui prisma retangular e tivéssemos tirado esta fatia, este prisma retangular mais pequeno. Né? Há uma cavidade. Portanto, a questão que se põe é que será que o nosso poliedro é um poliedro convexo? Vamos analisar dinamicamente no GeoGebra para ficar com uma ideia mais concreta. Portanto, isto vamos testar face a face. Portanto, é um prisma pentagonal. Esta face deste plano aqui, estão a ver que deixa o prisma totalmente para um dos lados do plano, assim como esta, não é? O prisma está exatamente para o lado direito do plano. A face do plano que contém a base também é a mesma coisa, o prisma está totalmente para cima. Depois temos a face aqui deste lado direito, o prisma está para a esquerda, não é? E a outra face oposta, o prisma está totalmente para a direita. Portanto, está sempre de um dos lados do espaço. Não esquecer que um plano divide sempre o espaço em duas partes, chamados semi-espaços. Aqui é a mesma coisa. O prisma está totalmente para baixo. Não é? A outra face oposta é a mesma coisa. Portanto, em nenhum dos planos que contém as faces, na totalidade das faces, o prisma é dividido e fica em dois semi-espaços diferentes. Não é? Portanto, essa relação é dada pela seguinte expressão: vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. No nosso caso concreto, quantos vértices é que nós temos? Temos 2, 3, 4, temos 5 nesta face, mais 5 na outra, são 10. Não é? Número de arestas.
temos uma face com poligonal, pentagonal, portanto um polígono com 5 lados, temos 5 arestas, mais 5 arestas no outra face, mais as 5 arestas das faces laterais, são 15. Não é? Temos 15 arestas. E quantas faces? Temos as duas bases, esta e a oposta, duas, mais 2, 4, 6, 7 faces. Portanto, cá está. O número de vértices, que é 10, mais o número de faces, que é 7, é igual ao número de arestas mais 2, 15 mais 2. Portanto, 17 é igual a 17. Uma das questões que nós devemos aprender, portanto, para não haver enganos, é tentar arranjar uma mnemónica para recordar determinadas fórmulas. Por exemplo, neste caso concreto, e sabendo o que é uma mnemónica, portanto, uma mnemónica é uma técnica de associação de ideias que tem como objetivo facilitar a memorização da informação, podemos associar esta fórmula ao seguinte: vamos fazer abdominais os dois. Vamos fazer abdominais os dois. Pronto, esta é uma mnemónica que eu vos deixo para não se enganarem na relação de Euler. Ok? Como questão extra, vamos analisar aqui uma perspectiva de análise do cálculo do número de arestas, conhecendo o número de faces de um poliedro. Esta visão é importante e vão perceber porquê, para podermos avançar depois nos próximos exercícios que eu vou-vos deixar, são exercícios mais elaborados, não é? E a questão que se põe é assim: como podemos calcular o número de arestas de um qualquer poliedro conhecendo as suas faces? Conhecer as faces não significa saber só a quantidade de faces, é a quantidade de faces e o tipo de faces. Isto é, se é uma face triangular, se é uma face quadrangular, se é uma face pentagonal, se é uma face hexagonal e assim por diante, não é? Portanto, vamos analisar o seguinte: o prisma pentagonal na figura, que nós não conhecemos ainda, vamos já ver que é a nossa figura do exercício, tem duas faces pentagonais, portanto, duas faces F5 e 5 faces retangulares. Isto é, faces com 4 lados F4. Temos duas faces pentagonais, são as bases, e 5 faces laterais retangulares. Reparem uma coisa: bastava-nos dizer isto para nós podermos calcular todos os elementos do poliedro. Quantas faces tem um poliedro? Portanto, o poliedro tem duas faces pentagonais, mais 5 faces retangulares. Tem 7 faces. 2 mais 5, 7. E quantas arestas é que tem? Portanto, nós sabemos que o poliedro tem duas faces pentagonais. Uma face pentagonal tem 5 arestas. O número de arestas da face pentagonal é 5. E o número de arestas da face quadrangular é 4. Não é? Portanto, vamos ter 2 vezes 5 mais 5 vezes 4. Ou seja, 10 mais 20 é dividido por 2. E porquê é que dividimos por 2? Porque num poliedro, qualquer que ele seja convexo ou não convexo, uma aresta é sempre partilhada por duas faces. Por isso é que nós dividimos por 2 para compensar a duplicação da contagem. Né? Nós, quando vamos contar as arestas deste polígono, contamos 5, mas depois as faces laterais vão entrar também em linha de conta com esta, com todas estas arestas. Portanto, as arestas aparecem 2 vezes contadas, por isso é que dividimos por 2 para dividir a contagem em meio. Então ficamos com 10 mais 20 sobre 2 é 15. 15 arestas. E agora, conhecendo o número de faces e o número de arestas, recorrendo à relação de Euler, calculamos o número de vértices. E então fica o número de vértices mais 7 faces é igual ao número de arestas, que é 15 mais 2. Resolvendo em ordem a V, obtemos 10 vértices. Como nós podemos aqui confirmar, é a nossa figura, a figura do poliedro do nosso exercício, não é? 10 mais 7 é igual a 15 mais 2. Cá está confirmada a relação de Euler. Portanto, esta perspectiva é muito importante para os próximos exercícios. Portanto, recordando, se conhecermos as faces de um poliedro convexo, isto é, a quantidade e o tipo de faces que são, podemos calcular todos os seus elementos e identificar o respectivo poliedro. Isto é importante.
Vamos então resolver o exercício número 6, cujo enunciado é o seguinte. A figura seguinte mostra como se pode obter uma bola de futebol a partir de um icosaedro regular. O poliedro que se assemelha à bola de futebol tem 90 arestas, 12 faces com a forma de um pentágono e 20 faces com a forma de um hexágono. Quantos vértices tem o poliedro que se assemelha à bola de futebol? Mostra como chegaste à tua resposta. Ora bem, isto é um problema, com os dados que temos, é um problema para a aplicação direta da relação de Euler. Nós sabemos que o número de arestas é 90, o número de faces é 12 faces pentagonais mais 20 faces hexagonais, portanto 12 e 20 dá 32 faces, e tendo em conta a relação de Euler, nós calculamos o número de vértices. É substituir, é direto, não é? Vértices mais 32, que é exatamente o número de faces. Não esqueçamos a mnemónica, vamos fazer os abdominais os dois, portanto, vamos é vértices, fazer é faces, abdominais é arestas, mais 2, portanto, V mais 32 é igual a 90 mais 12, mais 2, portanto, 92 será, portanto, isto é igual a 92 menos 32, ou seja, 60. Mas repara que bastava dizer-nos que o poliedro tinha 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais para nós definirmos os elementos do poliedro e mesmo até identificá-lo, não é? Nós já vimos no exercício número 1. Ora, vejamos. Admitindo que só nos eram dadas o número de faces e as faces deste poliedro, que seriam 12 faces pentagonais mais 20 faces hexagonais, nós tínhamos logo aqui que o poliedro em causa, que vamos imaginar que não o conhecíamos, tinha 32 faces, certo? Portanto, e a quantidade de arestas? Do mesmo modo que nós vimos no exercício anterior, não esqueçamos que qualquer aresta é sempre partilhada por duas faces, qualquer uma que nós escolhamos aqui, em qualquer poliedro. Temos 12 faces pentagonais mais 20 faces hexagonais. É dividir por 2, porque é para cortar essa duplicação. Então, as faces pentagonais têm 5 arestas, as faces hexagonais têm 6, será 12 vezes 5 mais 20, sobre 6, 20 vezes 6, isto vai nos dar 180 sobre 12, ou seja, 90 arestas, que são as tais 90 arestas que foram-nos dadas. Com o número de faces e o número de arestas, e utilizando a relação de Euler, nós calculamos o número de vértices, que é 60. Como veem, os dados que nos são dados aqui neste problema, temos dados a mais, não é? Bastava-nos dizer que este poliedro era constituído por 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, não era necessário dizer-nos que tinha 90 arestas, certo? Portanto, é importante ter esta perspectiva para os próximos exercícios. Vamos então só ver aqui uma questão, que vamos ver dinamicamente no GeoGebra. Se analisarmos o poliedro, o icosaedro sem ser truncado, nós verificamos que para truncar esse icosaedro, no fundo é chegar a estes vértices e tirar esta pirâmide pentagonal, não é? Em cada vértice. Não é? O que é que nós verificamos? Verificamos que as faces pentagonais estão centradas em cada um dos 12 vértices do icosaedro. Não é? As faces pentagonais do icosaedro truncado estão centradas em cada um dos vértices do icosaedro. Correto? E vamos ver aqui já dinamicamente mais à frente. Temos aqui a planificação do icosaedro. Verificamos que estas circunferências representam exatamente as faces pentagonais. Reparemos que temos aqui estas a preto, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, 6 vértices, são 6 faces pentagonais, e depois vamos ter estas que formam com as mesmas cores. Vamos já ver porquê, porque estes vértices, quando vão se fechar, esta planificação, quando se vai fechar, estes vértices vermelhos vão se unir num único vértice, os azuis num único vértice, os verdes num único vértice, estes amarelos num único vértice e estes lilás num único vértice. Daí que só estejamos a considerar a mesma cor para cada um deles. Porque neste caso vamos considerar, portanto, 3 e 3, 6 pentágonos, depois os vermelhos são 7, depois os azuis 8, os verdes 9, os amarelos 10, os laranjas 11 e os lilás 12. Cá está as 12 faces pentagonais. Do mesmo modo, portanto, existem tantas faces pentagonais quanto os 12 vértices do icosaedro. Não
Do mesmo modo, as faces hexagonais, se nós repararmos, nós temos aqui o hexágono, não é? Se considerarmos aqui este hexágono, reparemos que este hexágono está inscrito neste triângulo mais pequeno, maior, aliás. Este triângulo maior é exatamente as faces do icosaedro planificado, como vamos ver aqui, não é? Portanto, as faces hexagonais estão inscritas em cada, cada uma das 20 faces triangulares do icosaedro. Se virmos aqui a planificação do icosaedro e se contarmos, nós temos 20 faces. Ora, vamos ver. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 faces. Portanto, em cada um desses triângulos, nós vamos ter aqui, depois de truncado, vamos ter aqui um hexágono. Daí que o icosaedro truncado tenha 20 faces hexagonais. E como já vimos, tenha 12 faces pentagonais, porque corresponde aos 12 vértices do icosaedro. Se contarmos os mesmos, como já vimos, os vértices, estes com a mesma cor são o mesmo vértice quando fecharem, como vamos já ver dinamicamente. Portanto, existem tantas faces hexagonais quantas as 20 faces do icosaedro. Vamos ver então dinamicamente no GeoGebra. Temos aqui o icosaedro, ainda não está truncado, não é? Não tem os vértices cortados, não retiramos as pirâmides, cá está, vai-se retirar as pirâmides pentagonais, ele vai ficar truncado, cá está o icosaedro truncado já. Fazendo a planificação, cá está, temos as 20 faces do icosaedro truncado, né? Do icosaedro, aliás. Depois temos aqui a confirmação das faces pentagonais, como nós já vimos, né? As da mesma cor significa que estes vértices, ao fechar, vão se unir num único vértice, no mesmo vértice. E aparece aqui mais estes dois que vão se juntar e mais estes dois verdes também que vão se juntar. Faz os tais 12 vértices com os 12 faces pentagonais. Reparem que ao fechar, como é que é, né? Reparem, os vermelhos fecham ali, cá está, juntam-se, os verdes ali, os amarelos, os azuis, fecham-se num único vértice, não é? E ali aqueles cor-de-rosa também, por isso é que estão colocados com a mesma, estão pintados com a mesma cor, para podermos visualizar exatamente depois a ligação. Estes dois vértices juntam-se num único vértice e os outros, exatamente das mesmas cores, centram-se num mesmo único vértice. Temos então o icosaedro já truncado. As faces hexagonais, agora vamos ver as faces hexagonais, conferem exatamente com o número de faces planificadas do icosaedro, não é? O GeoGebra, pelo menos que eu saiba, não consegue fazer a planificação do icosaedro truncado. Pelo menos eu não consegui fazer. Consegue-se fazer a planificação do icosaedro e analisar a relação entre o icosaedro e o icosaedro truncado através da sua planificação. Pronto, está visto.